Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo mais uma vez, né? Então, nesse vídeo, se você assistiu o meu vídeo lá do bate-papo, daquelas loucuragens que eu falei sobre criação, né, composição e tal, que está envolvido, né, blá blá blá, você viu que eu falei que ia fazer vídeos sobre iluminações clichês, né? Como copiar e como aplicar ali essas iluminações nos seus desenhos, certo? Para isso eu fiz um exemplo e eu queria perguntar para vocês um desses dois desenhos aqui, né? O primeiro, o segundo aqui, que só tem dois, então só tem o primeiro e o segundo. Um deles foi feito com referência, ou eu copiei literalmente o exemplo. E o outro foi feito com base na iluminação. Eu peguei a mesma iluminação do primeiro exemplo, as mesmas cores e tal, o mesmo ângulo de iluminação, as mesmas fontes de luz, né? E apliquei no segundo exemplo. Qual dos dois vocês acham que foi a cópia? E qual vocês acham que foi o desenho criado com base na iluminação? Que são dois ângulos diferentes, né? Eu não teria como usar um como referência para o outro e tal. Então eu tive que recriar a mesma iluminação em cima de uma nova imagem. Muito bem. Se você respondeu que a criação foi esse exemplo aqui, parabéns, porque você errou. E esse foi o desenho que eu copiei com base numa imagem copiei de uma imagem de um fisiculturista lá e tal, né? E esse aqui eu fiz fiz o desenho do braço ali e tal, bonitinho, né? E coloquei a mesma iluminação que eu tinha usado, né? Tinha copiado desse desenho aqui. Eu apliquei a mesma luz sobre esse outro ângulo do braço aqui. Só que aí, como eu estava criando, eu precisei calcular quais seriam as áreas que teriam a sombra mais forte, quais seriam as áreas que seriam atingidas pelas luzes que estão vindo da lateral aqui. Aqui tem um pouco de luz também, porque no exemplo ali tem luz vindo dos dois lados, né? Da parte de trás, e tem uma luz principal vindo da frente. Então essa luz está vindo da frente, está vindo um pouquinho de cima, né? É praticamente frontal, ela está um pouquinho mais pro lado direito aqui, né? E ela está atingindo ali o nosso exemplo. Então vocês veem que o resultado ficou parecido, até fica talvez difícil de discernir qual dos dois foi cópia e qual dos dois foi a criação, ou talvez pareça que os dois foram cópia, certo? Então que princípio que eu utilizei para isso? Muito bem, vocês não precisam necessariamente copiar o desenho que vocês querem fazer, a iluminação, primeiro, igual eu fiz aqui, né? Para vocês depois criar um desenho com base naquela iluminação. Se você tem um desenho, uma imagem, né, uma foto, você quer fazer um sombreamento realista, ou se você tem um desenho que tem uma coloração legal, você quer aplicar aquelas mesmas cores sobre a tua ideia, você pode fazer isso que eu vou mostrar aqui agora. Esses desenhos aqui foram feitos com giz pastel seco da Koinor, mas você pode usar qualquer material para fazer. Eu usei giz pastel seco porque eu estava estudando, tentando aprimorar minha técnica de giz pastel seco, né? Então eu fiz por uma questão de conveniência com giz pastel seco. O giz pastel seco é um material muito bacana de trabalhar, eu gostei muito mesmo. Mas ao mesmo tempo ele é um material um pouco delicado, porque ele borra muito, ele suja muito o papel. Então eu estava já intrigado com esse desenho, para tentar conseguir um resultado mais realista com ele. Já faz um bom tempo, né? Então já aproveitei. O que vocês vão fazer? Eu vou tirar essas referências daqui. Vocês podem pegar um exemplo da bolinha. Vamos mais uma vez. Essa folha que está um pouco suja. Eu fui limpar, sujei mais a folha. Ela acabou correndo, que suja, mas... Você acredita que os caras desconfiaram de mim?
se era realmente eu que estava fazendo um vídeo por causa dos pelos do meu braço. Mano. Falaram que minha mão é cabeluda. Minha mão não tá tão cabeluda mais porque eu tirei os pelos da mão, certo? Então você pode considerar isso uma frescuragem, né? Ou considera o jeito que você quiser. Mas eu faço meus exercíciozinhos, né? E decidi arrancar os pelos da mão, do braço também, das pernas e tudo. Então meu pai não ficou muito orgulhoso, mas vai fazer o que, né? Deixa eu só soprar aqui porque o Thiago Spike diz que não é bom assoprar porque senão você gospe na folha, mas eu vou soprar mesmo assim, porque fazer o que, né? O giz pastel faz um pó miserável. Até tem algumas recomendações para você usar esse material com luva e com máscara, né? Para não ter perigo de contaminação da pele. Então. Bom, pessoal, dei esse pequeno pulinho aí, vocês viram que deu uma mudada na iluminação da câmera porque a exposição à luz estava muito forte e não estava aparecendo o traço do lápis aqui, beleza? Eu vou aplicar aqui, ó. Vocês podem observar o modelo. Deixa eu pegar de volta aqui, ó. Esse é o braço aqui que eu criei, né? Qual a iluminação que a gente tem aqui? Isso é importante vocês aprenderem a identificar, né? Olhar uma cena e conseguir identificar quantos pontos de luz tem essa cena. Os reflexos ajudam muito na identificação dos pontos de luz, mas você não pode se confundir. Por exemplo, aqui no ombro aqui, né, tem 2 pontos de luz, mas devido ao volume do ombro, é o mesmo ponto de luz que está sendo refletido em 2 áreas diferentes, que é o mesmo ponto de luz que está sendo refletido aqui, e cada área do braço, respectivamente, vai refletir aquele ponto de luz quando o ângulo da superfície atingir um ponto conveniente para que isso aconteça, né? A luz está batendo e está sendo direcionada exatamente para o ponto receptor, que é a câmera que fotografou isso aqui, ou teoricamente, né, eu decidi que seria branco aqui porque eu imaginei que seria o lugar correto, certo? Então nós temos uma luz principal aqui atingindo essa área, e as áreas pretas aqui são onde ela perde a sua influência, certo? Então essa luz principal já não está mais atingindo aquela determinada área. Então a gente sabe que tem uma luz principal. Fora ela, a parte da frente aqui provavelmente não tem nenhuma luz. Com certeza essa foto aqui foi tratada, né? Esse contraste, um contraste artificial, porque com certeza o cara está em algum lugar e aqui talvez não tivesse tão escuro assim. Então eu vou ter que reproduzir a mesma ideia, usar um tom bem escuro, um preto ali, para fazer esse efeito aqui. Tem uma luz atingindo a lateral aqui e outra luz atingindo essa lateral aqui. Então eu tenho 2 luzes laterais. Basicamente é isso. Aqui na área de cima aqui eu não vejo nenhuma luz vindo de cima, além da luz frontal que tem aqui. Então eu vou colocar 3 pontos de luz em cima da bolinha para me ver se eu consigo atingir a mesma iluminação e as mesmas cores que tem aqui, certo? É óbvio que como eu já fiz, eu já sei quais tons eu vou usar, né? Mas a primeira vez que eu fui fazer, eu tive que pesquisar, ver na minha caixa de giz pastel aqui quais tons eu ia usar. A minha caixa aqui tá meio bagunçada, já quebrei alguns. Meu gato dormiu em cima aqui, encheu de pelo esse desgraçado. Ter gato é uma aventura. Esse tom aqui, ó, é um tom bem escuro e forte, como vocês podem ver, mas ele serve de base para você trabalhar ele é um tom que bate bem com a escala que a gente tem nesse tom de pele aqui, que é uma pele bem bronzeada, né? Tipo, você vê que é uma pele bem bronzeada. Então, usando esse tom aqui, ó, eu vou fazer uma base aqui. Eu estou usando uma luva que eu não sei onde é que tá. Ah, tá aqui, ó. Peguei uma luva tipo essas de dentista aqui para espalhar o tom. Isso é um aspecto mais técnico do material. Se você for fazer com os
pastel, eu prefiro não espalhar o material. Eu enrolei um monte nessa explicação aqui porque eu não estou explicando a técnica, certo? Senão eu teria partido... Eu já tenho um vídeo que explica a técnica que eu uso para pintar com giz pastel seco. Então, se você quer ver só a técnica, entre na lista de reprodução lá e se vire. Eu vou deixar já as áreas de reflexo, que são mais ou menos esse ponto aqui. Quando você for fazer isso, se você quiser a mesma textura, você vai ter que levar em consideração se a pele do personagem está oleosa, sei lá. Ali, sempre foto de fisiculturismo, os caras estão com a pele brilhando, né? Então isso realça o volume muscular. Então, se você quer fazer a pele do personagem na mesma iluminação, só que opaca, você vai ter que diminuir o specular aqui, né? A área de reflexo ali. Vai ter que deixar ela... Não vai deixar ela tão branca, né? Você espalha ela e deixa ela com uma intensidade, um contraste menor. Então, aplicando essa mesma iluminação na bolinha aqui, eu por burro esqueci aqui, acabei passando. Esqueci do ponto de luz que tem aquilo lá. Mas isso aí no giz pastel dá pra corrigir. Esse aqui eu já vou deixar, que é o ponto de luz que vem da esquerda aqui. É devido ao fato da luz estar um pouquinho para a direita que a gente consegue tons pretos aqui, entendeu? Aquela área mais escura que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu sei que a luz está mais para a direita, porque está gerando uma sombra muito forte aqui. Se ela tivesse mais para o meio, provavelmente ele ia dividir mais essa sombra, ela ia distribuir a sombra de uma forma um pouquinho diferente. Certo? Então calcule tudo isso. Pense nesses aspectos antes de fazer o sombramento, se você quer fazer um sombramento realista. Se você vai fazer, eu vou mostrar em outros vídeos como você pode pegar a iluminação para estilo mangá, para estilo quadrinhos e também aplicar essa coloração em outros estilos, né? Acompanhe aí os vídeos, se inscreva no canal se não for inscrito, para você poder acompanhar. Vou pegar a luva aqui, eu só ponho ela no dedão assim e espalho aqui. Eu não vou vestir a luva, que eu não quero vestir a luva. Ótimo. Então ele já dá a base para você trabalhar em cima do tom aqui. Eu vou espalhar aqui do lado, depois eu vou ter que fazer aquela luz lateral ali com branco. O branco. Muito bem. Vou trabalhar um pouquinho mais aqui, né? Tem que trabalhar, né? Então vamos trabalhar aqui, passar um pouquinho mais aqui. A vantagem de você fazer esse processo aqui é que você consegue descobrir como atingir os tons que já tem na pintura original, sem correr o risco de estragar o desenho que você fez, errando um tom ali num ponto que não tem como reverter mais. Algumas cacas são reversíveis, outras cacas não. Na vida é assim e no desenho também. Tem cagada na vida que você consegue reverter, outras não, né? Então a mesma teoria se aplica aqui. Eu vou partir direto pro preto. Não venha me encher o saco falando que porque o preto é a ausência da luz, porque você não pode usar o preto, porque papapá. Por que vem o preto na caixa então? Não é para usar, porque o preto é a ausência da luz. Contraste e trato em Photoshop você nunca ouviu falar, então, para chegar em tons pretos, né? Ah, meu Deus. Se não pode usar tom preto, grave um vídeo, né, explicando o porquê e mostre para as pessoas o porquê
não venha me encher o saco nos comentários ali falando que eu posso, que eu não posso fazer. Porque, né, se eu quiser passar barro aqui no papel, eu passo. Não interessa. Eu que sei. Ninguém é obrigado a seguir exatamente o que eu tô falando. E eu vou usar o tom preto, porque na referência que eu usei tinha o tom preto, então eu vou ter que usar o tom preto. Se você não quiser usar o tom preto, use o tom cruz, o tom, sei lá. Então aqui eu consigo mais uma escalazinha aqui, né? Esse tom bem mais forte de sombra vai ficar mais ou menos nessa região aqui, que é onde a luz principal aqui não está atingindo a superfície, e um lugar também onde a luz lateral não está conseguindo atingir, certo? Então por isso que acontece esse fenômeno aqui, fenômeno sobrenatural. Muito bem, isso aí. Então vamos passar um pouquinho de tom aqui. E outra, no vídeo que eu usei o preto ainda era uma situação, como eu já disse no vídeo, uma situação de laboratório, né? Acho que ela não entendeu essa parte. Era uma situação controlada, onde não havia luz, além da primeira luz principal. Não havia nenhuma fonte secundária de luz. Por isso que eu usei o preto puro, né? Naquela questão. Aí não entende as coisas e fica me torrando, né? Então preste atenção. Fala bobagem.